E a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, não gostou de ouvir o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, comparar o desempenho do partido nas eleições municipais com a zona de rebaixamento. Nas redes sociais, a petista declarou que Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Gleisi disse ainda, abre aspas, mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente quando poucos acreditavam, fecha aspas. Fogo no parquinho aí, no PT briga. Claro. Rapidinho, porque a Ana vai falar bem. O Silvio, tem que chamar o Silvio daqui a pouco. Fala. Eles gostam disso aí. Desculpe, Silvio. Só o seguinte, para você saber quem é que está na zona de rebaixamento, você faz uma tabela de classificação. Os 4 últimos, se eles permanecerem nessa posição, eles caem para a segunda divisão. No último campeonato, caiu o Santos. Eu tenho amigos que falam, mas o Santos foi campeão mundial, porque eu sou palmeirense, né? Não tem mundial. Então, eles vêm com essa. O Santos foi campeão mundial no século passado, Pelé, 1962. Você vê como é importante isso. Agora, está o Corinthians lutando contra o rebaixamento. Ele saiu do Z4 no último jogo, da zona de rebaixamento. Os corintianos estão preocupados e lutam para isso. Agora, eles não deixam de reconhecer, porque basta olhar a tabela, claro, que estão na zona de rebaixamento. Se você pega a votação dessa eleição, o desempenho dos partidos, o Corinthians está onde? Está ali na parte de cima, disputando o campeonato, a liderança? Não. Então vem um cara e constata, o companheiro que constatou está liquidado. É a mesma coisa que apareceu um corintiano falando assim, não, peraí, nós estamos aí quase para ganhar a taça, tá? E tem que internar. Tem que internar o cara. No caso é a Gleisi. Eu não sei para que time ela torce. É Coxa, é Coritiba, né? Tá rebaixado, acho. Joga em outra divisão. Ela sabe disso. Agradeço os esclarecimentos, Augusto, que eu não entendo nada de futebol, então... A Ana sabe tudo. A Ana também sabe da zona de rebaixamento, mas deixa eu aproveitar antes de chamar o Silvio. Palmeiras foi rebaixado 2 vezes já. Não, só para a gente revisitar a fala do ministro Alexandre Padilha, nós exibimos ontem, mas vale a pena ver de novo. O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Então teve conquistas importantes, a eleição na capital, elegeu cidades importantes nesse segundo turno, mas ainda tem um esforço de recuperação e o PT vai fazer uma avaliação sobre isso, certamente sobre esse resultado, como voltar a ser um partido com mais protagonismo, sobretudo nas grandes cidades, nas médias cidades. É uma cigarra, né, ao fundo do ministro Alexandre Padilha. Silvio Navarro, muito boa noite. E quero ouvi-lo depois dos esclarecimentos aqui de Silvio Navarro sobre zona de rebaixamento, Z4. Eu queria só, Silvio, trazer de novo o tweet, a declaração da Gleisi Hoffmann, porque é forte. A puxada de orelha aí, em nível nacional, é forte. Vamos lá. Temos de refrescar a memória do ministro Padilha, o que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro e direita do Congresso, que se reproduz nas eleições municipais que ele bem conhece. Pagamos o preço como partido de estar num governo de ampla coalizão. E estamos numa ofensiva da extrema-direita. Ofender o partido, fazendo graça e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente quando poucos acreditavam. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Paula, boa noite, querida Ana, meu irmão Augusto, Piotto, boa noite para você que nos acompanha. Aliás, sobre cigarras e formigas, também faz algum sentido tudo isso que a gente está acompanhando. Alexandre Padilha, Gleisi Hoffmann e gente que botou o pé na estrada, que fez campanha, que trabalhou de verdade, partidos que cresceram nesta eleição e quem ficou ali comemorando a eleição de Lula depois de 2 anos
e o final da eleição municipal não foi assim tão bom. Aliás, foi péssimo. Paula, vamos lá, em dois tópicos. Primeiro tópico, Alexandre Padilha. Todo mundo sabe que o Alexandre Padilha não é uma pessoa muito querida na bancada de deputados do PT, por exemplo. Ele é o articulador político porque é cota da Janja, é muito amigo da Janja. A Janja impediu a demissão dele quando da crise com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ela, por exemplo, foi quem disse para o Padilha: Padilha, você precisa mudar um pouco o seu jeito de se vestir, você precisa começar a falar todes. Nós reportamos isso, inclusive, em algumas reportagens na Revista Oeste, no nosso site. A proximidade deles. Então, como a Anísia Trindade, ele não perde o emprego, mas é ruim de serviço. É verdade o que a Gleisi Hoffmann está dizendo, ele não consegue tomar café com a bancada de deputados que queria que o articulador político do governo fosse o José Guimarães, do PT, lá do Nordeste. Todo mundo se lembra também, teve um assessor pego com dinheiro na cueca no aeroporto, é irmão do José Genuíno, mas tem um caminho mais fácil, porque é deputado há muito tempo, e o Padilha passa um ar de arrogante, quase não vai ao Congresso Nacional e por aí vai. Então ela tem um ponto quando ela diz: você no teu cargo é um desastre. Agora, ele tem um ponto, e se a gente tiver a oportunidade de mostrar numericamente que ele está certo, o PT está no Z4, porque quando você olha essa aí, ó, isso é uma tabela mais comprimida, né? Você vai, uma fotografia, você vê que o PT fez 252 prefeituras, é menos do que o PSDB, que também sai dizimado, e outrora ambos ali, né, controlavam a política, a polarização nacional, um antagonista do outro, mas hoje você vê que eles não têm mais representatividade. O PSB do campo da esquerda é quem saiu melhor da eleição, 312 votos, esse é um gráfico do Poder 360. Olha para cima, soma tudo que a esquerda fez, PSB, PSDB, PT, tem mais uma quinquilharia lá para baixo, o PCdoB fez 19 prefeituras, o PSOL fez 0, traço, nenhuma. Olha para cima, soma o que o PSD fez, o que o MDB fez e o que o PP fez, por exemplo. Ali está o controle das prefeituras no Brasil. Não só a capilaridade, porque chega aos rincões, porque tem uma profundidade, uma densidade eleitoral, e aí é que está. Por exemplo, quando você fala do MDB, uma dessas 864 prefeituras é São Paulo. Você está falando de 9.300.000 eleitores. O PSD, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Volta para o MDB, Porto Alegre. Olha o tamanho dessas prefeituras. Sem contar o cinturão metropolitano das capitais, né? Aquela região macro, aqui em São Paulo você tem todo o ABC, Osasco, Guarulhos e por aí vai. Se você for olhar o que esses partidos controlam, é muita coisa. O PT sai do estado de São Paulo com prefeituras, por exemplo, como Mauá. É uma prefeitura pequena para quem já controlou todo o ABC paulista. Santo André, São Bernardo, São Caetano, uma ilha ali, um pouco mais difícil para o PT, mas Diadema, que perde com o Felipe com 4 eleições. Ele foi tesoureiro da Dilma e tesoureiro da campanha do próprio Lula à reeleição em 2006. Então, quando você joga a luz, você vê que o Padilha está certo. Então, para resumir aqui, Paula, a Gleisi está certa quando fala que o Padilha é ruim de serviço. É a cigarra que estava lá no fundo. E o Padilha está certo quando diz que o PT hoje é Z4. E Z4 é a esquerda.